Há uma guerra silenciosa entre os Estados Unidos e a China. Sem linha de frente, sem balas, sem soldados, mas o lado perdedor ficará para trás no século XXI, perdendo sua superioridade militar, poder econômico e futuro tecnológico. E a arma mais eficaz que os Estados Unidos estão usando contra a China nesta guerra não é um míssil, não é um porta-aviões, não é um submarino nuclear. É uma máquina produzida em uma pequena cidade nos Países Baixos, custando 200 a 400 milhões de dólares cada. Esta máquina pode ser ainda mais crítica do que a bomba atômica, porque a bomba atômica destrói uma cidade. Mas sem esta máquina, um país não pode produzir tecnologia avançada. Chips de inteligência artificial não podem ser fabricados. Mísseis hipersônicos não podem ser guiados. Armas autônomas não podem operar. Ao manter essa máquina longe da China, os Estados Unidos criaram um cerco estratégico sem disparar um único tiro, e a China está atualmente conduzindo a operação de engenharia reversa mais complexa do mundo para quebrar esse cerco. Esta é a história da maior guerra tecnológica do século XXI. O nome desta máquina é ASML, uma empresa holandesa, mas efetivamente sob controle dos Estados Unidos. Por quê? Porque o sistema de laser no coração das máquinas EUV da ASML é produzido pela Cymer, uma empresa com sede na Califórnia. A ASML a adquiriu em 2013, mas a tecnologia ainda opera com patentes americanas. E a lei dos Estados Unidos diz o seguinte: para qualquer produto que contenha tecnologia americana, os Estados Unidos decidem onde ele pode ser vendido. Isso é chamado de regra do produto direto estrangeiro. Então, a ASML fabrica nos Países Baixos, mas Washington decide para quem ela pode vender. O poder que diz se você pode ou não enviar esta máquina para a China é dos Estados Unidos, e a máquina é a única. Nenhuma outra empresa no mundo pode produzir litografia EUV. Participação de mercado acima de 90%. Cada máquina consiste em mais de 100 mil peças, e sem essas máquinas, produzir chips abaixo de 3 nanômetros é fisicamente impossível. Se a China quisesse quebrar esse monopólio, teria que atravessar uma curva de aprendizado de 30 anos do zero e construir um novo ecossistema com mais de 800 fornecedores especializados. A probabilidade disso acontecer agora é quase zero. Esta é exatamente a arma dos Estados Unidos, o controle americano sobre uma única máquina produzida por uma empresa holandesa. Agora, vamos considerar um cenário. O que acontece se as máquinas da ASML de repente não puderem ser produzidas? TSMC, Samsung e Intel, os 3 maiores fabricantes de chips do mundo, são completamente dependentes de EUV para chips de próxima geração. Os estoques cobrem apenas alguns meses de demanda. Nos primeiros meses, a produção de smartphones desacelera. As fábricas de automóveis não conseguem encontrar chips, uma versão muito maior da crise de 2021. Os data centers não podem encomendar novos servidores. Os modelos de treinamento de inteligência artificial são prejudicados porque a produção de novas unidades de processamento gráfico para. Mas o verdadeiro pesadelo está no lado militar. Os sistemas de orientação de mísseis hipersônicos dependem de chips avançados. Armas autônomas guiadas por inteligência artificial ficam cegas sem esses chips. Sistemas de comunicação por satélite, plataformas de guerra eletrônica, infraestrutura de defesa cibernética, todos ligados aos mesmos chips. A ausência de uma máquina não significa apenas que seu telefone fica mais caro. Significa um exército perdendo sua superioridade tecnológica. E isso não é uma teoria. Neste momento, a crise no Estreito de Hormuz está abalando os mercados de energia. Quando uma única artéria é cortada, todo o sistema treme. Mas o petróleo tem uma alternativa. Chips avançados não têm, e é exatamente por isso que os Estados Unidos veem o acesso a essas máquinas como uma questão de segurança nacional. E da perspectiva da China, cortar esse acesso é uma ameaça existencial. A China está tentando quebrar esse monopólio e, ao fazer isso, está conduzindo uma das maiores operações de engenharia reversa do mundo. De acordo com uma investigação da Reuters, um protótipo de EUV foi construído em um laboratório de alta segurança em Shenzhen, liderado por ex-engenheiros da ASML. A máquina foi concluída no início de 2025 e pode produzir luz EUV. Os detalhes da operação lembram um filme de espionagem. Aproximadamente 100 graduados universitários foram encarregados de desmontar e remontar partes das máquinas da ASML. Uma câmera especial em cada estação de trabalho grava todo o processo. Engenheiros que reconstroem com sucesso as peças recebem bônus. Os trabalhadores receberam identidades falsas para evitar detecção. Fontes descrevem esse esforço como o Projeto Manhattan da China.
A Huawei está no centro do projeto. O Instituto de Tecnologia de Harbin está desenvolvendo a fonte de luz. O Instituto de Óptica de Changchun está trabalhando em sistemas ópticos. A SME está lidando com a integração. Mais de 3.000 pesquisadores estão trabalhando neste projeto. O objetivo de Pequim é produzir chips com esta máquina até 2028, mas fontes dizem que a data realista é 2030. E aqui há uma questão crítica. A China construiu um protótipo, mas pode quebrar o monopólio? Neste ponto, é necessário entender por que a questão da ASML não é uma história de tecnologia, mas uma questão de segurança nacional. Guerras modernas são vencidas com chips. Mísseis hipersônicos precisam de poder de processamento em escala nanométrica para mudar de trajetória enquanto se movem a mais de 5 km por segundo. Enxames de drones autônomos guiados por inteligência artificial usam chips de aprendizado profundo para detectar e classificar alvos inimigos em segundos. Esses chips têm menos de 3 nanômetros. EUV é obrigatório. O economista sênior da Natixis, Gary Yang, afirmou claramente: se a China dominar o EUV, aumentará enormemente sua influência geopolítica contra os Estados Unidos, e a prioridade será o uso militar. E é exatamente aqui que Taiwan e Hormuz entram em cena. Mais de 90% dos chips mais avançados do mundo são produzidos nas fábricas da TSMC em Taiwan. Se a China fizer um movimento militar sobre Taiwan, essas fábricas ou mudam de mãos ou são destruídas. Em qualquer dos casos, a cadeia de fornecimento global de chips colapsa. E neste momento, a crise no Estreito de Hormuz está abalando os mercados de energia. A tensão com o Irã está elevando os preços do petróleo, mas a verdadeira fragilidade está nos chips, porque o Estreito de Taiwan é uma artéria assim como Hormuz. O petróleo flui por um, os chips pelo outro, e ambos podem ser cortados com um único golpe. Os Estados Unidos sabem desse risco, e é exatamente por isso que estão usando a ASML como uma arma para restringir a capacidade de chips da China agora. A lógica é clara. Se a China não puder produzir seus próprios chips, sua motivação para tomar Taiwan aumenta, mas também não pode produzir a tecnologia militar para fazê-lo. A supremacia em chips significa diretamente a supremacia em guerra, e os Estados Unidos estão tentando fechar a última lacuna para proteger essa supremacia. Os Estados Unidos têm bloqueado a venda das máquinas EUV da ASML para a China desde 2019. Os Países Baixos cumpriram em 2023. Nenhuma máquina EUV foi enviada para a China, mas havia uma lacuna. Máquinas DUV de geração mais antiga ainda poderiam ser vendidas. Fabricantes chineses conseguiram produzir chips de até 7 nanômetros usando essas máquinas mais antigas. Os Estados Unidos agora querem fechar essa última lacuna também. O Ato Match, introduzido no Congresso em abril de 2026, visa proibir a exportação de sistemas de litografia por imersão DUV para a China também. E de acordo com a análise do CNAS, a ASML ainda está ativamente mantendo as máquinas existentes na China. Essa manutenção pode estender a vida útil da máquina até 30 anos. Os Estados Unidos querem cortar isso também. O cerco está se apertando, e o protótipo da China pode realmente romper esse cerco? A China conseguiu produzir um protótipo de luz EUV, isso é verdade. Mas uma máquina EUV é muito mais do que uma fonte de luz. O analista da Morningstar, Javier Coronero, explicou isso. Mesmo que a China consiga produzir alguma luz EUV, transformá-la em um processo de produção economicamente viável pode levar anos ou até décadas. As máquinas da ASML consistem em mais de 100.000 peças. Os espelhos produzidos pela Zeiss da Alemanha têm as superfícies mais planas do mundo, com precisão a nível atômico. Nenhuma outra empresa pode produzir esses espelhos. O protótipo da China está preso exatamente nesse ponto. A rede da ASML, de mais de 800 fornecedores globais, exige que cada peça precise de materiais especializados, software especializado ou sensores especializados. Barreiras de patentes, acordos de confidencialidade e 30 anos de conhecimento acumulado não podem ser comprados com dinheiro. O protótipo da China é muito maior do que as máquinas comerciais da ASML. Ainda não consegue produzir chips. E sua fonte de luz tem potência de apenas cerca de 100 watts em comparação com os 600 watts da ASML. A China abriu uma porta, mas atrás dessa porta há um corredor de 30 anos. Os Estados Unidos estão usando a ASML como uma arma contra a China, mas a China tem sua própria carta na manga: elementos de terras raras. A China controla a vasta maioria da produção mundial de terras raras, e esses elementos estão dentro das máquinas da ASML, usadas em todo lugar, desde DUV até EUV, de ferramentas de metrologia a sistemas de inspeção.
Em 2025, a China impôs novas restrições às exportações de terras raras. O diretor financeiro da ASML, Roger Dassen, disse a Bloomberg que a empresa tem vários meses de estoque, graças aos longos prazos de entrega. Mas o que acontece quando esses estoques se esgotarem a longo prazo? Aqui está a ironia da guerra tecnológica do século XXI. Os Estados Unidos estão cortando o acesso da China a chips. A China está cortando o acesso da ASML a minerais. Duas superpotências tentando estrangular as cadeias de suprimentos uma da outra e presa no meio, uma fábrica em uma pequena cidade holandesa. Agora, vamos entrar nessa máquina, porque o que está acontecendo aqui é um milagre da engenharia. EUV, ultravioleta extremo, usa luz com um comprimento de onda de 13,5 nanômetros. Para produzir essa luz, a máquina processa dezenas de milhares de gotas de estanho fundido por segundo. Um laser de alta potência atinge cada gota de estanho em duas etapas. O primeiro pulso molda a gota em um disco. O segundo pulso a vaporiza, criando um plasma que excede 200 mil graus. Este plasma emite luz EUV, mas essa luz é absorvida no ar, então todo o processo ocorre em vácuo. Após a produção da luz, ela reflete nos espelhos de precisão atômica das EIs. Esses espelhos têm as superfícies mais planas do mundo, tão planas que, se toda a Alemanha estivesse nesse nível de planura, o pico mais alto teria menos de 1 milímetro. Os espelhos direcionam a luz para uma pastilha de silício, imprimindo bilhões de transistores. Cada transistor tem 1/10 de milésimo da espessura de um fio de cabelo humano. Estas máquinas levam de 12 a 18 meses para serem produzidas. Cada uma tem o tamanho de um caminhão. A próxima geração da versão EUV de alta NA pode ir abaixo de 2 nanômetros. Dizer que essa tecnologia reviveu a lei de Moore e tornou possível a explosão dos chips de inteligência artificial não é um exagero. Especialistas agora definem a situação criada pela ASML com um nome: a cortina de silício. Assim como a cortina de ferro da Guerra Fria dividiu o mundo em dois, a tecnologia EUV da ASML está dividindo a tecnologia global em dois: aqueles que têm acesso e aqueles que não têm. O lado com acesso, os Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, pode produzir chips avançados, lidera a corrida da inteligência artificial e moderniza sua tecnologia militar. O lado sem acesso, principalmente a China, é forçado a se contentar com chips de gerações anteriores. Sua modernização militar está desacelerando. Sua capacidade de IA está restrita. Mas esta cortina não é permanente, é uma frente dinâmica. A China está reduzindo lacunas com EUV, aproximando-se de EUV com seu protótipo, aplicando contrapressão com terras raras. Os Estados Unidos estão tentando fechar as últimas lacunas com o Atomatch. O CEO da ASML, Christophe Fouquet, declarou abertamente que essa situação ameaça a cadeia de suprimentos. Uma única empresa holandesa, intencionalmente ou não, tornou-se a guardiã que determina os equilíbrios de poder do século XXI. Máquinas produzidas em uma pequena cidade nos Países Baixos estão determinando o destino tecnológico de duas superpotências. Os Estados Unidos estão usando essas máquinas como uma arma para sitiar a China. A China está conduzindo a maior operação de engenharia reversa do mundo para quebrar esse cerco, e os Países Baixos estão presos entre eles. Mas as perguntas que precisam de resposta ainda estão no ar. A China pode fechar uma lacuna de 30 anos? Pode os Estados Unidos usar este monopólio como uma arma para sempre? O Estreito de Taiwan explodirá um dia assim como Hormuz? E uma única empresa carregando tanto poder é uma salvaguarda para o mundo ou uma vulnerabilidade? Você acha que essa cortina de silício é permanente? Ou a China mais cedo ou mais tarde romperá essa barreira? Compartilhe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado com as últimas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher. Ao avaliar todos esses movimentos como um todo, o quadro que emerge aponta para o equilíbrio de poder no Estreito de Taiwan, sendo silenciosamente, mas fundamentalmente, reescrito. A declaração do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe de que uma crise em Taiwan é uma crise no Japão agora é política oficial. A primeira-ministra Sanai Takaichi declarou explicitamente que o Japão poderia se envolver em um conflito se a China tentar tomar Taiwan à força. O ex-conselheiro de Segurança Nacional Nagashima colocou a situação em termos claros. Se Taiwan cair sob o controle de Pequim, os alicerces da segurança nacional do Japão serão destruídos. A fronteira efetivamente se deslocará de Xangai para Taipei. Nesse contexto, a estratégia do Japão é definida como defesa através da negação.
Embora não consiga competir diretamente com a China, o objetivo é aumentar tanto o custo de lançar um ataque que Pequim perceba que não terá retorno sobre seu investimento. De acordo com Ken Jimbo, Tóquio está sinalizando para Pequim que seria muito, muito caro para os navios chineses usarem vias estreitas como o Estreito de Miyako. As ilhas do sudoeste do Japão ao norte, as Filipinas ao sul, os corredores de trânsito ao redor do Estreito de Taiwan estão se estreitando. O orçamento de defesa está financiando essa transformação. Desde 2022, os gastos dobraram, atingindo um recorde de 9 trilhões de ienes, ou 70 bilhões de dólares, no ano fiscal de 2025. A meta de 2% do PIB para 2027 foi alcançada antes do previsto. Em 2005, os gastos com defesa da China e do Japão eram iguais, cada um em 43 bilhões de dólares. Mas hoje, a China disparou para 300 bilhões de dólares, 6 vezes o do Japão. O Japão não pode competir diretamente, mas ao aproveitar suas vantagens assimétricas, geografia, tecnologia e redes de alianças, pode perturbar os cálculos de custo da China. E os Estados Unidos desempenham um papel crítico nesta equação. A unidade do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, estacionada em Okinawa, equipada com mísseis, é projetada para lutar em um campo de batalha costeiro contestado, dispersando, escondendo e neutralizando as forças inimigas. No ano passado, eles moveram lançadores de mísseis Nemesis para Ishigaki, a 140 milhas de Taiwan. No ano anterior, eles moveram seus radares avançados para Yonaguni. Eles também realizaram exercícios de reabastecimento de armamento avançado e combustível em Yonaguni. Os Estados Unidos e o Japão estão tecendo uma rede de dissuasão integrada nas ilhas do Sudoeste. O Japão segura a lança enquanto os Estados Unidos fornecem o escudo e a inteligência. Há um problema, como Nagashima apontou. Não sabemos quanto é suficiente. Eles só perceberão que é insuficiente se a dissuasão falhar, como aconteceu na Ucrânia. Mas, por enquanto, cada movimento que o Japão faz complica um pouco mais os cálculos da China sobre Taiwan, e cada cálculo complicado fortalece um pouco mais a dissuasão. Em resumo, o Japão está silenciosamente abandonando sua doutrina de defesa de 80 anos. As ilhas do Sudoeste não são mais apenas pontos de observação costeira. Elas estão se tornando uma lança equipada com baterias de mísseis capazes de alcançar o continente chinês, armas hipersônicas, sistemas de guerra eletrônica e unidades de assalto anfíbio. Uma rede de defesa de 360 graus está sendo estabelecida na frente do Pacífico. Capacidades de guerra assimétrica estão sendo desenvolvidas usando drones kamikaze e mísseis de baixo custo. As alianças militares e econômicas com a Europa estão quebrando a hegemonia da cadeia de suprimentos da China. A tecnologia de drones e a experiência de combate estão sendo compartilhadas com a Ucrânia, e exercícios integrados com os Estados Unidos e as Filipinas estão estreitando os corredores de trânsito ao redor de Taiwan. As reações da China, acusações de neomilitarismo, violações constitucionais e provocações podem confirmar a eficácia da estratégia. Pequim está perturbada por esses movimentos porque cada um aumenta o custo de tomar Taiwan e reduz sua margem de manobra. O reconhecimento pelo Diário do Exército de Libertação Popular de que o Japão estabeleceu uma rede de ataque em várias camadas demonstra o quão seriamente a China leva essa transformação. A transição do Japão de escudo para lança ainda não está completa, ainda está em seus estágios iniciais. Mas os primeiros mísseis de contra-ataque implantados em 31 de março de 2026 são um sinal concreto de que uma era de 80 anos chegou ao fim e que o equilíbrio de poder no Pacífico Asiático está sendo reescrito. E nesta reescrita, as pontes marítimas ao redor de Taiwan estão sendo cortadas passo a passo pela lança do Japão. Chegamos ao fim do nosso vídeo, mas nossa análise não para aqui. Se você gostaria de ouvir esses relatórios aprofundados da PPR Global, que cobrem desenvolvimentos globais, com a facilidade de um podcast durante suas longas viagens de carro ou pausas diárias, convidamos você a visitar nosso canal no Spotify. Siga nossa conta no Spotify agora mesmo através do link na seção de descrição e nunca perca o que está acontecendo no mundo, não importa onde você esteja ou quais sejam as circunstâncias.